Olá, minhas calvícies, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje eu vou falar qual é a minha experiência, qual foi a minha primeira experiência no deserto. Desculpa porque eu não consigo falar direito, então eu vou resumir. Eu desenhava há muito tempo mesmo. Mas não é aqueles desenhos bonitos, bem feitos, não. É 90% desenhistas iniciam. É aqueles desenhos meio mais ou menos. Então, esse foi os desenhos que eu fazia nessa época. E é sério, eu tentei criar a minha tentativa de criar uma junto com um dos colegas da minha escola, mas eu não consegui fazer isso. Eu não vou falar do meu AU porque é muito vergonhoso, mas vou falar. E também eu tive muita experiência eu desenhava muito, mas eu não desenhava tanta frequência, treinando, porque na época eu era um completo tonto na época. Ou seja, vocês achavam eu hoje tonto, então antigamente eu era mais tonto que isso. Sim, eu era mais tonto. Sim, eu era um verdadeiro manifestação do gênio. Eu sou a verdadeira manifestação do gênio, porque, meu Deus, que coisa básica é. Mas depois eu comecei a tentar assim, fazer desenhos, porque depois eu pensei, mas na época eu não sabia onde era feito os jogos. Eu achava que usava magia, bruxaria. Não, era só usar o computador. Então eu comecei a desenhar vários pixel art diferentes e também eu fiz uns desenhos e também comecei a treinar vendo vários vídeos do YouTube, do canal de YouTube, vários canais do YouTube. Eu tava literalmente vendo todas as informações, ou seja, eu tava literalmente lendo as informações de cada um dos YouTubers, mano. E depois eu descobri que é usar um cubo. Tudo isso com um cubo. Eu sei, parece bem meio idiota. Eu é meio idiota, mas isso me ajudou bastante a desenhar. E também eu fiz muitos desenhos. E comecei a fazer, mas aos poucos os meus... porque eu meio que, ao contrário de 90% das pessoas que tem dificuldade de criar bicho, mas tem facilidade de desenhar humano, então, eu fiz literalmente o oposto. Eu fiz o oposto, porque eu sou aquelas pessoas que mais interessadas em bichos ou monstros gigantes, tipo caju, não é à toa que eu gosto do filme do Godzilla, o mais explícito, bem na cara, é a trilogia dos Transformers do Michael Bay, especificamente, que eu falei a trilogia do Michael Bay, né? Desculpa, eu meio que não sei falar direito. Mas essa trilogia foi uma trilogia que eu assisti muito. E esse filme, eu ficava com ódio, gritando com raiva. Porque não é casa que parecia os seres humanos. E eu só ia ver as lutas épicas, explosões. Porque eu sou mais interessado em robôs gigantes que um meio humano que também não faz... É sério, quando aparecia, eu gritava de ódio. Ao ponto até uma vez eu cogitei pegar um tijolo e jogar na TV, porque eu queria mais Transformers dando porrada, explosões exageradas. Na época eu era meio, como dizer, muito, eu era meio, não batia bem na cabeça na época, né? Então, mas enfim, a minha experiência mas eu gosto, principalmente Pokémon, que foi jogos, eu sei que tem pessoas não é mais, não é, e sim você podia capturar seus monstros, e eu achei isso muito da hora, muito da hora, incrível, cinema, eu achei isso da hora, então eu vejo, tem desenhar pessoas, não, eu desenhei bicho primeiro, e não fiz as pessoas, e isso ia ver proximamente a minha consequência dos meus atos, então, mas enfim, eu comecei a desenhar muito bicho. E é sério, eu gostava, não sei, porque 90% do meu canal. E eu usava caderno de desenho. Sim, eu uso caderno de desenho, eu sei. Isso é muito humilhante, mas eu dei por única forma barata, né? E eu comecei a desenhar muitas. É sério, onde encheu a casa toda. Eu não sei como a casa não explodiu. Eu não faço a menor ideia. Mas eu comecei a desenhar muito. E eu gostei. E depois eu comecei a... Então, tutoriais para desenhar pessoas. Mas o problema é que
Porque eu tava olhando tutoriais de desenho. E é pra desenhar humano. Mas adivinha esse Jeg fez? Não, fez o oposto. Desenhou um bicho. Sim, desenhei mais bicho. E ainda por cima o corpo, que é pra ser um corpo humano, eu coloquei pra bicho também. Eu sei, eu sou um... pra provar que eu sou um mega Jeg, né? Eu comecei a desenhar... É sério, ao ponto de você ter uma noção, 90% dos meus desenhos é todo bicho. Bicho. É sério, é quase eu. É sério, mas o único bicho que realmente infestou minha mente e veio foi um bicho que eu chamo de tatu. Você vai falar, Brian, isso não tá passando tatu, tá passando transforme. Eu sei, deixa eu explicar. É que esse tatu eu fiz aí como tipo um monstro Fakemon. Você não sabe o que é Fakemon? Vou te resumir. Fakemon é quando é um monstro da comunidade Pokémon faz. Tipo, qual seria os Pokémon? Tipo, um cara faz o Pokémon da região. Tipo, região Brasil tem Pokémon do Brasil. Entendeu? É tipo fazer os bichos. E eu acho isso muito da hora. E até hoje eu fico com essa cara de como os caras não fizeram isso ser oficial. Porque, mano, alguns mereciam ser oficiais. Porque, mano, são muito bem feitas. Ao ponto de eu fico assim, eu fico com a cara indignada. Não tem canon, não tivesse se pegado nesses Fakemons. Mano, como os caras não usaram? Porque olha quantos Fakemons vocês têm. É só pegar o artista e colocar no jogo. Porque, pelo amor de Deus, é muito bem feito. Alguns até parecem mais oficiais que os Pokémons oficiais. Clássico mesmo, ironia, não é mesmo? Não é mesmo? É sério. E eu tentei fazer, mas eu nunca sabia que esse bicho literalmente morre infestar no céu. Esse bicho literalmente viu um parasita. É sério, não tô zoando. O tatu viu literalmente um parasita na minha mente. Eu só desenhava esse bicho o tempo todo. Não é possível, é fácil de desenhá-lo. Esse aí, eu desenhei tanto, mas tanto. E também, eu tava errando a anatomia do próprio tatu. Sim, eu tava errando. Porque tinha um tatu pior ainda, era tatu magrelo. Tipo, osso, parecia um osso, parecia o que o bicho tava passando fome. Até o prova de BDR de parar. Ei, cara, o tatu tem garra, o tatu é gordo. E eu fiquei, eu fiquei com a cara de tonto. Ou seja, até ele sabia que eu era um completo Jeg. Então, mas eu fiz isso. Mas isso também ia afetar outros desenhos e outras ideias que eu tô fazendo, que é a animação meu, que foi o curso que eu chamo de primeiro episódio, que eu tô fazendo uma série. Eu quero fazer uma série tipo animação indie, tipo igual Raspberry Hotel, entre outras séries, tipo. Mas o problema é que eu não planejei ela de forma certa. Porque não é pra cair a casca fácil. Quando tu não pensa direito, costuma dar ruim. Então, foi esse caso que aconteceu comigo. Porque eu tava tão hypado pra fazer a minha série que eu nem pensei no episódio, nem pensei na história. Você vai falar, isso não é tão relevante assim. Mas a verdade é supremo, é ultra importante. Porque pra você saber como vai a história e o rumo dessa história. Não é à toa que eu literalmente baguncei. E é sério. Mas depois eu e eu não fiquei com paciência e comecei a analisar. Mas o problema é que quando eu comecei a fazer isso deu um problemão. Porque isso meio que comecei a porque 90% já teve aquela sensação tá bom o suficiente, tá meio horrível. Então, isso 90% 90% de nós, a gente tem isso. Então, foi esse caso comigo. Eu comecei a desgostar do primeiro episódio. E é sério, eu modifiquei tanto bagulho, mas tantas vezes, que o bagulho virou outra coisa. É sério, eu tava literalmente modificando o episódio sem parar. Parecia que eu tava brincando Lego e depois destruindo e construindo de novo e destruindo de novo. É sério, eu fiquei literalmente de modo fora de controle. Então, isso afetou até as minhas futuras frequências dos meus vídeos. Não é à toa. Aqui, atualmente agora eu tô planejando roteiro e não fazer a mesma cagada o mesmo erro que eu cometi. Sim, e também isso também. E você repara bem, as coisas não combinam muito bem. É porque eu tenho pavor pra pintar. Você vai falar, como assim você tem pavor de pintura? Simples, porque eu adquiri um trauma. Eu tava fazendo um desenho, mas o desenho ficou tão bom. Mas tão bom que eu
comecei a pintar, mas o problema, quando eu pintei, o desenho ficou terrível, ficou horrível, ficou feio. E foi esse dia que eu fiquei puramente traumatizado em pintura, tá certo? Porque a pintura é bem mais complexa que você pensa. Não é apenas pintar pronto com uma cor, não. A verdade tem mais coisas, ainda a teoria das cores, ou seja, pra me ferrar mesmo eu de vez. Ferrar de vez mesmo. Ou seja, eu só tô meio mais e meio que é por isso que eu não. Primeiro episódio tem as coisas, às vezes, muitas coisas que nem as coisas se combinam. Ou seja, eu fiz coisas todo errado. Ou seja, porque é bem mais complexo que você aparenta. Não é simples não. A verdade é bem mais complexo. É sério, alguém falasse isso, é sério, nem mesmo dando uma imagem mostrando um exemplo simples, não ajuda. Só fico mais assim. Eu fico mais tonto. Ou seja, eu fico mais tonto quando eu vejo. Entendeu? Isso também afetou muito as minhas futuras sequências de vídeos. Isso afetou muito meu. Eu falei isso atualmente, foi mal. E também e também porque eu ainda tô estudando sobre desenhos, porque ainda eu sou tipo aquela pessoa que não sabe desenhar direito. E eu tô aprendendo aos poucos para aprender a desenhar. Não é à toa que eu tô aos poucos. Eu vou mostrar um trecho da minha animação que eu fiz. Eu fiz a animação. Ainda não tá pronto, mas vai estar pronto. Essa é a minha animação. Ainda não está meio completa, porque ainda tá no estágio de esboço. Mas vocês perceberem, a fluidez tá um pouquinho mais aceitável. Essa animação, por algum motivo, tá me deixando mais divertido. Porque, a conta do primeiro, esse tá me dando mais diversão. Então isso é legal. Esse foi o vídeo. Esse vídeo foi para falar mais sobre o que eu aprendi de animação. E também eu aprendi de animação e desenho. Eu aprendi a animar e agora eu tô e aí, graças a um canal que eu gostei. O nome do canal dele, desculpa, é que eu não consigo falar o nome de jeito. Desculpa, mas obrigado pela ajuda. Ajuda, muito obrigado, ajuda. Vocês deixem o seu like e se inscrevam no meu canal para eu melhorar meus vídeos. Tchau!